Olá, crianças! Na semana 11, na disciplina de língua portuguesa, nós vamos estudar as histórias em quadrinhos. O nome do capítulo é Desenhos que Contam Histórias. Então, a página 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Então, nós vamos analisar uma história em quadrinhos que consta na página 22, tá bom? Então, antes disso, nós vamos fazer essa roda de conversa aqui, que sempre é um começo, uma reflexão que nós fazíamos em sala de aula. Eram só mesmo um momento de conversa em que vocês respondiam oralmente, mas como nós estamos fazendo ensino remoto, vocês vão responder aqui na apostila ou no caderno, tá bom? Não esqueçam, se forem responder no caderno, colocar o nome da disciplina, a data, a página na qual refere-se a atividade, tá bom? Para ficar bem organizadinho e colocar a numeração das perguntas. Então, vamos começar lá, página 21. Algumas histórias são contadas somente por palavras, escritas ou faladas. Outras, somente por imagens. Há ainda as que têm imagens e palavras. Todas elas, porém, têm algo em comum: o poder de encantar. Roda de conversa. Número 1. Você costuma ler história em quadrinhos? São as famosas HQs? Você vai responder sim ou não. Aí, continuando a pergunta 1, se sua resposta foi sim, converse sobre seus gibis preferidos. Aí, o que você vai fazer? Você vai anotar aí, se for sim, o nome de um ou dois gibis que você mais gosta de ler, tá bom? Todo mundo gosta normalmente de ler Turma da Mônica. Tem as histórias em quadrinhos dos super-heróis, né? Liga da Justiça, etc. Se você não conhece, pede pro papai e pra mamãe. Eu tenho certeza que, se houver oportunidade, eles vão providenciar para que vocês possam conhecer, tá bom? Número 2. Quais são os personagens de HQs, no caso de história em quadrinhos, tá? Toda vez que tiver HQ, significa história em quadrinhos, tá? De que você mais gosta. Anote o nome de 2 e fale sobre eles com os colegas e professor. Então, como a gente não vai falar, né? Nós não estamos na sala de aula, você vai anotar aqui o nome de 2 personagens que você mais gosta e coloca alguma característica que atrai em vocês, entendeu? Por exemplo, Mônica. Que você gosta da Turma da Mônica? Você gosta muito da personagem Mônica? Você pode escrever aqui e colocar porque você gosta dela, o que te chama a tua atenção, tá? Que ela é briguenta. Ou a Magali, qual é a característica aí da Magali que chama bastante atenção? Ela é comilona, né? Ou Cebolinha, ou então você pode colocar algum super-herói de história em quadrinho que você conhece, né? O Homem-Aranha, o Batman, o Superman, tá bom? Ou alguma outra que você tenha costume de ler, tá bom? Coloca o nome e escreve alguma coisinha, alguma característica que chama a atenção do personagem, tá bom? Número 3. De qual história lida em gibi você mais gostou? Aí você vai responder, tá? Por quê? Ou que você tenha lido, ou que alguém tenha lido para você, ou até mesmo que você tenha folheado, você ainda que não tem autonomia para ler sozinho, mas pelos desenhos, muitas vezes, a gente consegue entender o que está acontecendo ali na historinha. Então, por que você gostou mais? Porque é mais colorido, porque tem bastante ação, porque tem bastante aventura, tá bom? Número 4. Você tem gibis em casa? Se sua resposta for sim, diga o que faz com gibis velhos, tá? Então, se você tem, se for sim, você vai dizer, partilha pra gente aí o que você faz com gibis velhos. Se for não, passa para a próxima pergunta. 5. Poderia doar algum gibi para organizar uma gibiteca na sala de aula? Responde sim ou não. Isso daí vai ficar para o futuro, porque nós não estamos em sala de aula, tá? Mas voltando, se a gente conseguir voltar ainda esse ano, a gente resolve isso, tá bom? Número 6. Você prefere ler histórias somente com imagens, somente com palavras ou com imagens e palavras? Comente isso com os colegas e professores. Então, aí você vai responder se você gosta de ler só com imagens, só com palavras ou com os dois, tá bom? Aí você pode responder aqui ou no caderno, como você preferir. Lembrando sempre de organizar bem as suas respostas e caprichar na letra, tá?
Página 22. A leitura entrou na roda. História em quadrinhos. Com o auxílio do professor, numere os quadrinhos na ordem de leitura e leia a história. Gente, a ordem de leitura e quadrinhos é igual o que você escreve no seu caderno, é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, eu vou começar nesse quadrinho numerando o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3 e assim por diante, tá bom? Enumere primeiro os quadrinhos, depois você vai prestar atenção. Você pode ver que não tem nada escrito aqui, nenhuma dessas imagens, mas você vai entender bem o que está acontecendo aqui na história, tá bom? Começando, aí aqui embaixo tem a legenda, né, explicando quem é o autor, quem é o cartunista que escreveu essa historinha, que fez, e aonde você encontra essa historinha, onde ela foi publicada. E o ano e tudo mais, página, etc. Sempre vai ter a referência de onde foi tirado o texto, tá bom? Que a gente vai analisar. Número 2. Quem é o autor da história? Acabei de falar, hein? Quem prestou atenção sabe, vai responder aqui. Dá uma olhadinha na legenda da história, tá? Vamos para a próxima página. Lembrando que sempre que precisar, você vai ter que voltar aqui para consultar, tá bom? Vamos lá, página 23. Responda as questões a seguir. Assinale com um X. Em quantos quadrinhos essa história é contada? E se você não lembra, volta lá e conta os quadrinhos. 1, 2, 3. Se lembra, já marca aqui o que você acha que é. Letra B. De que forma a história é contada? Com palavras? Com imagens? Ou com palavras e imagens? Letra C. Qual é a finalidade desse texto? Divertir os leitores ou ensinar a pintar? Qual é a finalidade? Para que esse texto serve? Ele é para divertir ou é para ensinar? Tá bom? Letra D. Quem é o personagem principal? Uma menina? Uma mulher? Um menino ou um homem? Número 4. Responda as questões sobre o personagem principal dessa história. Letra A. Como é chamado esse personagem? Como ele é chamado? Letra B. O que você sabe sobre ele? Você já escutou falar desse personagem da história? O que você sabe sobre ele? Mesmo que você não tenha escutado falar, só você olhando aqui dá para você falar alguma coisa sobre ele aqui. Aí você pode colocar aqui, tá bom? Número 5. O personagem é um bom pintor? Sim ou não? Explique a sua resposta. Se você colocou sim, você vai ter que dizer, né? Por quê? Você olhou lá, você tem que voltar lá e olhar. Você acha que ele é um bom pintor? Por que você acha que ele é um bom pintor? Se você não acha que ele é um bom pintor, por que você não acha que ele é um bom pintor? Desenha feio, ele não sabe pintar direito, ele borra tudo, ou ele capricha na pintura, nos contornos, etc. Tá bom? Número 6. Que outros personagens aparecem nos quadrinhos? Olha aqui nos quadrinhos. Quais são os outros personagens que aparecem aqui? Tá bom? E vai responder aqui no 6. Vamos lá para 7. Página 24. A história começa com uma situação tranquila. Na sequência, surge um problema que tira a tranquilidade do personagem. Sobre isso, responda as seguintes questões. Então, aqui ele está fazendo uma afirmação. Ó. A história começa tranquila e depois surge um problema que tira a tranquilidade do personagem. Sobre isso, responda as questões a seguir. Seria somente falada essa questão, seria só conversa, tá? Toda vez que tem aqui essa criança com balãozinho, é porque se fosse em sala de aula, a gente só ia debater isso. Mas, como eu já afirmei e vou falar novamente aqui, expliquei para vocês, a aula remota, vocês vão precisar escrever, tá bom? Mesma coisa, se não for escrever aqui na frente, acha que não cabe, que fica desorganizado, pode fazer no caderno, mas sempre colocando a data, o número da página, o nome da disciplina,
para ficar bem organizadinho, tá bom? Bem limpinho. Onde o personagem estava? Você vai responder aqui. Pode ser aqui na frente mesmo, tá bom? O que ele estava carregando? Tá? Apesar de que as respostas são bem curtinhas, dá para responder normalmente aqui, tá? O que ele pretendia fazer com os objetos que estava carregando? Ele conseguiu fazer o que pretendia? Sim ou não? Você vai responder. O que ele pintou na tela? Ele pintou o quê? Você vai responder o que ele pintou aqui. O que aconteceu quando ele terminou de pintar? O que o personagem fez? Depois do que aconteceu quando ele terminou de pintar, o que ele fez diante disso, daquilo que aconteceu, tá? Aí vem aqui a número 8, que seria, essa daqui vai ser contada mesmo, mas aqui pede para você contar para o colega. Porém, como a atividade está sendo feita em casa, você vai contar para quem faz a lição com você, para um irmão, para um primo, para um familiar, tá bom? Conte a história lida para um colega e escute o seu colega recontá-la. Então, você vai pegar, vai ir lá na página 22 novamente e vai fazer como se você estivesse lendo a história, tá bom? Era uma vez um menino que usava uma panela na cabeça, entendeu? Ele estava fazendo o quê? Aí, de repente, ele fez o quê? E aconteceu o quê, tá bom? Você vai ler através dos desenhos, tá bom? Como se você estivesse vendo o que está escrito aí. Como se estivesse escrito em palavras. Voltando lá. Recontou a história? Vamos para a questão 9. Escolha palavras do quadro e complete o final das frases. Lembre-se do ponto final. Então, tem 3 palavras aqui, na letra A, por exemplo. E aí, você vai utilizar uma dessas aqui. No começo da história, o menino maluquinho aparece carregando o quê? Brinquedos, objetos de pintura ou artigos de pesca? Você vai colocar aqui. Qual desses 3? E não esquece do ponto final, tá bom? Letra B. Ele levou os objetos para a escola, a praia ou o campo? Depois, letra C. O menino pintou na tela uma paisagem, um animal ou uma árvore? Tá bom? Terminando aqui, vamos para a página 25. Ainda continua a atividade, ó. No final da história, o menino maluquinho saiu correndo porque apareceram muitos insetos, pássaros ou cães? Letra E. Os cães latiram porque viram o menino ou o gato? Aí você vai escrever aqui e vai pôr o ponto final. Não esquece, hein? Em todas elas. Exercício 10 da página 25. Releia o primeiro quadrinho. Eles copiaram o quadrinho para você não ter que precisar voltar lá na página 22, hein? Deram uma moleza para você, ó. Letra A. Assinale com um X o que a expressão do rosto do menino revela. Então, você vai prestar atenção aqui, ó, no rosto dele. O que você está percebendo aí? Ele está satisfeito? É uma expressão de satisfação? Ele está com medo? É uma expressão de medo? Ou é de raiva? Tá? Então, presta bem aqui atenção no rostinho dele e faz o X na alternativa que você acha que é. Letra B. Pinte os desenhos dos objetos que o personagem estava carregando. Depois, escreva o nome desses objetos. Então, você vai pintar bem bonito, bem caprichado. E aqui embaixo, você vai escrever o nome dos objetos. Se não sabe, não tem problema consultar no Google, tá bom? Tá joia? Digita lá objetos de pintura lá e pesquisa nas imagens. Você vai encontrar o nome dos objetos, tá bom? Esse aqui eu sei que você sabe, esse primeiro aqui. Agora, os outros pode ser que você não saiba, aí você pode consultar, tá bom? Vamos lá para a página 26. Releia o último quadrinho, tá? Exercício 11. Tem aí o quadrinho também, eles colocaram, tá? Então, você vai reler, você vai olhar o que está acontecendo aqui, tá? E vai responder essas perguntas. Escreva o nome do animal que o menino maluquinho pintou na tela, ou seja, você vai olhar aqui nessa tela e vai escrever. Letra B. Que sentimento
a expressão do menino revela. Agora, nesse quadrinho, olhando no rosto dele, que sentimento revela? Ele tá feliz? Ele está triste? Ele está assustado? Com medo? Qual é o sentimento? Explique por que ele se sente assim. Por que ele está sentindo esse sentimento? O que está acontecendo aqui na historinha que faz o menino estar dessa forma? Tá bom? Aí você vai explicar. Letra C. Por que os cachorros correm atrás do menino? Ixi, por que esses cachorros estão tão bravos aqui correndo atrás dele? Você vai responder aqui. Letra D. Copie as palavras que representam o latido dos cães. Quais são as palavras que representam o latido dos cães aqui no quadrinho? Tá bom? Você vai copiar aqui. Letra E. Pesquise e registre as palavras que representam o miado do gato. Quais são as palavras que representam o miado do gato? O mugido da vaca, como é que é? E o piado do pássaro? Qual é a palavra que representa o piado do pássaro? Tá bom? Terminando aqui, exercício 12. Faça como menino maluquinho, desenhe e pinte um animal de estimação. Pesquise informações sobre o animal escolhido, a fim de observar e reproduzir as características dele, tá? Então, você vai desenhar o seu animal de estimação predileto, tá? E vai pesquisar um pouquinho sobre ele e vai falar alguma coisinha sobre ele. Por exemplo, desenha um cachorro. O cachorro late, ele abana o rabo, ele come muita ração, entendeu? Alguma coisa assim que você já até saiba sobre ele, mas você pode até pesquisar mais coisas e fazer um texto bacana, tá bom? Depois, aqui tá falando que a gente ia fazer uma exposição dos trabalhos em sala, mas nós não estamos em sala. Então, você vai fotografar esse seu desenho, quero bem caprichado, colorido, bonito, tipo quadrinho aqui, tá? Vai fotografar o desenho junto com o texto que você vai fazer, pode ser na folha de caderno mesmo, junto com todas as atividades das páginas 26, 25, 24, 23, 22 e 21 e a 20 não. A 20 é só o desenho, que você pode consultar, pode te ajudar a refletir um pouco sobre as respostas, tá? Fotografou tudo, manda para a Pro e a gente termina a semana 11, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham uma excelente semana de atividades.